Aleluia! Estamos no penúltimo dia do nosso estudo e eu estou muito feliz, estou contente com o que você fez comigo, participou, com o que você que comentou, que deu a sua opinião, que pediu mais referência. Isso contribui muito com o crescimento de todas nós que fizemos parte deste grupo de estudo. E eu tenho certeza que o nome do Senhor, que já é louvado nas nossas vidas e através das nossas vidas, ganhará uma nova estrutura no nosso coração. Porque quando nós temos conhecimento, nós clamamos mais, nós acessamos mais essa presença de Deus, porque nós ganhamos ferramentas emocionais, porque nós ganhamos ferramentas espirituais, porque nós ganhamos ferramentas intelectuais e nós vamos ter muito mais material para executar com excelência o nosso plano em 2026. Então, o tema que eu quero falar aqui hoje, para nós nesse último dia, é a nossa responsabilidade nesta virada comportamental. Porque foi dolorido, eu sei que foi, para mim foi forte, muitos dias eu chorei e ainda continuo, clamando a Deus pela misericórdia dEle, pela graça dEle, para que realmente a vontade dEle venha prevalecer no meu coração. Porque quando nós estamos ali fazendo aquele levantamento do motivo pelo qual nós estamos onde nós estamos hoje, quando nós estamos ali fazendo aquela parte da rendição, onde nós temos que reconhecer e verdadeiramente encontrar aquelas causas onde nós erramos, as pessoas e pedir perdão, é dolorido. Eu fiz esse exercício e eu sei que ele tem um peso muito forte espiritual e ele tem um peso muito forte emocional. E hoje nós vamos falar do peso comportamental. Por quê? Um projeto deste tamanho, desta magnitude, ele precisa agora ganhar na nossa vida um espaço de atitude, de postura, que nós vamos chamar aqui então de virada comportamental. Então, para todos aqueles erros, aqueles defeitos ou aquelas limitações, que nós tínhamos e que nós encontramos neste projeto, que nós ali criamos os antídotos, os outros comportamentos, que nós vamos anular aquele que trazia prejuízo para nós, agora é a hora de nós já colocar eles em ação, verdadeiramente. Qual é a primeira parte que nós vamos fazer para deixar aqueles planos cada vez mais distante de nós? Aqueles planos, aquelas ideias, aqueles insights, aqueles raciocínios que não eram bons, que prejudicavam, que nos colocavam no lugar de vítima, que nos colocava no lugar de ressentida, amargurada, desprezada, abandonada. Todos esses sentimentos precisam ficar cada vez mais distantes. Qual é a primeira coisa que nós vamos falar aqui, que nós precisamos ter como virada comportamental? A primeira coisa é deixar o Espírito Santo de Deus fluir em nós, a ponto de ir minimizando e mortificando a nossa carne. Porque este sentimento é um sentimento que vem da carne, é um sentimento carnal. Então, quando eu amplio a minha visão espiritual para que o Espírito ganhe mais liberdade em mim, naturalmente a carne tem que ser reduzida. Naturalmente a carne vai tomando um lugar de mais silêncio nas nossas decisões e nas nossas atitudes. O Senhor, Ele não vai nos desamparar nessa nossa postura, nessa nossa decisão. Não tenha medo. Se você precisa ainda fazer alguma coisa, de ir pedir perdão para alguém, de ir reconhecer alguma falha sua, ou de fazer algum acerto de contas, faça, não deixa para 2026. Não entre em 2026 sem fazer um marco que você de fato quer uma virada comportamental na sua vida. O Senhor diz assim em Salmos 20, no versículo 6, ele diz: agora sei que o Senhor salva o teu ungido, e Ele responderá do seu santo céu, com força salvadora da sua destra. Então, assim, por que ele estava dizendo isso? Era depois de uma grande luta pelos seus projetos. Depois que ele tinha feito uma grande luta. Então, não foi sem esforço, não foi sem dedicação, não foi sem renúncia, não foi sem pagar um preço de
de ouvir não, de ver portas fechadas e você ter que continuar batendo. Não foi, não é assim, nunca será assim. Todo projeto ousado vai demandar de você uma entrega ousada. Vai demandar de você entregar algo que lhe custe algum sacrifício. Isso é muito sério. Então, quando ele escreve que agora sei, é porque ele viu, a minha parte eu fiz, e quando eu não tinha mais nada para entregar, a força salvadora da mão do Senhor veio sobre mim e fez com que tudo desse certo. Lute pelos seus sonhos, lute pelos seus projetos, não deixe os obstáculos das circunstâncias, não deixe os olhares das pessoas minar aquilo que você tem sonhado. Aproveite, confie, porque o Senhor diz, né? Os meus planos são maiores que os seus, os meus caminhos são melhores que os seus. O Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor correm, não se cansam, caminham e não se fadigam, mas ao contrário, sobe como águia e vivem os planos de Deus e veem as coisas de cima e sonha com as coisas do alto. Então eles fazem. O Senhor fazem em nós e as pessoas que confiam no Senhor fazem além do que os outros podem ver. E é óbvio então que isso vai gerar um confronto sim. Quando você está lá em cima, voando como águia, você vê como águia, você vê as coisas muito menores. Se a gente observa quando a gente está num voo, a gente olha os prédios, são pequenininhos, são do tamanho de umas caixas de fósforos. Mas quando nós estamos na terra, nós precisamos olhar para cima e olhamos e vemos que eles são grandes, mas qual é a diferença? A diferença é que se nós estamos mais perto dos planos do Senhor, que são mais altos, nós vamos ver os problemas da terra como pequenas caixas de fósforos e não como prédios. Essa é a nossa proposta de trabalho, de rotina, de estilo de vida para 2026. Conte com o Senhor. Conte com as pessoas que caminham no mesmo propósito. Conte com as estruturas que você já tem e seja fiel naquilo que o Senhor já tem falado com você. Faça a sua parte sem desanimar. Faça a tua parte sem se permitir ser contaminado por quem não sonha os mesmos sonhos que você. Tenha um feliz 2026 na presença do Senhor. E amanhã nós ainda temos mais um conteúdo para nós encerrarmos e vamos falar de profetizar sobre aquilo que você acredita. Não perca, venha, participe, compartilhe, fale com outras pessoas que você fez este projeto, o que ele agregou na sua vida, indique para que mais pessoas tenham acesso a isso que você teve, a esse conhecimento que faz com que você a cada dia seja melhor nos planos que o Senhor confiou nas tuas mãos e te deu autoridade para frutificar e multiplicar.